Vamos, gente, vamos para mais um podcast do esporte. Hoje, mais uma vez, um podcast um pouco tarde, porque neste momento está ocorrendo a partida entre País de Gales e Irã, né? Correria do dia a dia. A gente vai ter empurrando, empurrando, empurrando. Quando vai ver, começou o jogo. Vamos gravar agora, né? Que é a hora que tá passando o jogo, é a hora que a gente tem tempo. Mas tá tarde, né? Já é tarde, começando a rodada do dia. Falar rapidinho, né? Hoje vamos tentar gravar rápido. Pô, se bem que eu não sei se eu vou conseguir finalizar rápido, porque hoje a gente vai falar de seleção brasileira, né? A seleção estreou com uma bela vitória diante da Sérvia, mas vamos começar pela partida que terminou em 0-0, né? A partida do Uruguai contra a Coreia do Sul. Cara, a gente tem visto partidas muito aquém, né? De, assim, quando a gente vê confronto entre seleções favoritas contra seleções de menos expressão. Esse jogo do Uruguai contra a Coreia, já tinha havido outras, né? O da Dinamarca também foi bem aquém. Enfim, várias. A própria Bélgica me decepcionou um pouquinho, eu falei aqui. Então, assim, Uruguai, Coreia do Sul teve bola na trave, tudo, teve boas oportunidades, mas jogo muito aquém, né? Muito fraco. Terminou em 0-0, encontrou uma Coreia que tava bem armada, né? Acho que depois também de tomar aquela goleada do Brasil no amistoso, deu a chacoalhada que eles precisam, pô, vamos parar de brincadeira, né? Vamos jogar sério agora a parada é séria. Agora é Copa do Mundo, né? Deu para sentir o tapa na cara, agora a gente entra para valer, né? Então foi uma partida que terminou 0-0. Outra partida do dia que também não teve muito brilhantismo foi Suíça e Camarões. Apesar da Suíça vencer Camarões por 1-0, o placar não reflete o que foi a partida. Acho que o gol da Suíça saiu talvez no. É aquilo que eu falei, assim, eu estava falando da própria Bélgica, né, contra o Canadá. Seleção experiente que vai jogar num erro do adversário. Que o adversário tem as suas fragilidades e no momento ou outro da partida vai entregar o ouro. E aí cabe a sua competência de você marcar ou não, né? Algumas seleções, por exemplo, a Argentina, apesar, né, da boa atuação coletiva da Arábia Saudita, a gente falou, pô, a Argentina chegou a fazer 3 gols que estavam impedidos. Se acerta e um desses acerta a linha de impedimento, não acertou. Aí é entrar no campo, eu não gosto de entrar muito no campo do sim, mas se acerta, aí seria, né? Pô, aproveitou bem as oportunidades que teve. Então, assim, se o adversário te permite, né? Se, por exemplo, a Arábia Saudita te permite esse tipo de jogada, você tem que ajustar, aí você tem que aproveitar e tem que punir. É, a mesma coisa aconteceu. A Bélgica aproveitou muito bem a oportunidade dada pela seleção do Canadá. Eu até fiz uma comparação, né, com a seleção da Arábia Saudita, por como atuou a Arábia Saudita. O Canadá estava com as linhas bem altas e e nesse, nessa tentativa, né, de pressionar a Bélgica no seu campo de defesa, acabou sendo surpreendido, né, muita qualidade dos seus jogadores. A mesma coisa do Suíça, uma jogada do Shaqiri e o gol saiu do gol do Embolo, né? Saiu e curiosamente ele fez um belo gol e curiosamente ao longo da partida do segundo tempo ele para mim ele teve uma oportunidade até um pouco mais clara e ele acabou perdendo, mas enfim, era o momento, né? Era a oportunidade que tinha, aproveitou, foi preciso, foi cirúrgico. Suíça venceu, Camarões dificultou, cara. Dificultou, teve boas oportunidades, forçou o goleiro suíço a fazer boas defesas, é importante. Então, assim, eu falei, não tem ninguém turistando no Catar, né? Não tem ninguém turistando, porque essas seleções, que a gente pode dizer assim, as menos favoritas, elas estão dificultando e algumas delas criando oportunidades que, assim, se o destino favorecesse, poderia ter saído com um placar até melhor, né? O Camarões eu acho que competiu e teve oportunidades de até abrir o placar, iniciar o placar, abrindo o placar, teve a oportunidade de empatar o jogo, enfim, mas ficou por isso mesmo. Aí eu acho que vale, é o que eu falei, vale a experiência, né, de uma equipe já cascuda que tem um pouco mais de qualidade técnica, aproveitar talvez a única grande oportunidade do jogo e pôr a bola para a rede. Então a Suíça do grupo do Brasil, diga-se de passagem, venceu e aí ficou naquela, né? A Suíça vence e já colocava uma pressão em cima de Brasil e Sérvia, né? Enfim, já vou falar desse. Ixi, caraca, mano. Olha aí, hein? É o Irã ali. Eu não... Pô, eu peço perdão. A partida começou, eu tô vendo de longe. Alguém quase fez um gol, cara. Caramba, que isso, mano? País de Gales. País de Gales.
Rapidinho. Caraca, mano. Que isso? Que coisa, hein? País de Gales chegou lá agora, hein? Quase foi, hein? Goleirão teve que trabalhar. É, perdão aí, cara. Perdão. Vamos falar agora e Portugal e Gana. Foi uma boa partida também. Primeiro tempo terminou em 0-0. Parecia que ia ser um jogo difícil também para a seleção favorita, que no caso era Portugal. E o primeiro gol de Portugal, o gol do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo se tornou aí o primeiro jogador a marcar gols em 5 edições de Copas, né? É uma lenda. O cara é uma lenda, mas o pênalti foi muito mandrake, né? Pô, a gente tem que falar, cara, assim, uma sacanagem o que o juiz fez com Gana, né? Penalidade em cima do próprio Cristiano Ronaldo, pô, desculpa, assim, você pode achar que foi pênalti, mas, meu, esse tipo de contato, pô, foi muito cavado, cara. Na minha opinião, eu sempre faço convite assim, né? Eu falo, pô, pega o seu amigo, né, a sua namorada, vai no parque e tenta repetir o lance em câmera lenta mesmo. Não precisa ser muito, não, precisa ter muito, não. Faz o contato, obviamente que o atacante vai cair, né? Mas a gente costuma ver isso no jogo. E assim, tem lances. Cara, né? Eu tô falando que não foi, mas eu sempre faço paralelo, né? Se fosse o inverso, se o Cristiano Ronaldo fizesse isso com o defensor, o juiz marcaria falta? Ele marcaria, né? Enfim, é difícil, cara. Por isso que eu falo, cara, é difícil. Mas, pô, eu achei muito. Achei que o Cristiano cavou muito, cara. Mas, enfim, eu acho válido porque também não vou falar que foi um absurdo, vai. Tinha falado, pô, uma sacanagem o que fez a arbitragem. Então, pô, não acho que foi uma sacanagem, né? Porque é o que eu falo, se for o contrário, o cara vai mais. Pô, se teve um jogo, tem uma jogada na partida entre Brasil e Sérvia, que o atacante do Brasil, eu esqueci quem foi, eu acho que foi o Rafinha, eu não sei. Ele foi dividir lado a lado com o defensor sérvio e o cara tava os dois ombro com ombro. Não sei se foi o Rafinha ou se foi o Vinícius Júnior, eu não lembro agora quem foi. Se foi o Rodrigo. Cara, assim, eles estavam ombro com ombro, o cara deu um empurrão lateral, mas como é o tal do ombro com ombro, o juiz não marcou nada. Mas aquilo pra mim foi muito pênalti, velho. Foi muito pênalti, porque ele empurrou o cara, assim, empurrou de lado, obviamente, mas ele deu um baita do. Oh, perdão da palavra, ele deu um puta do empurrão, né? Depois mostrou o replay, ninguém marcou nada. O Brasil também não precisava àquela altura, mas era aquelas coisas. Por isso que eu falo, né? Se é o inverso, se é o atacante que marca no defensor, a arbitragem marca a falta, então acho que tem que marcar a penalidade. Então, pô, acabei de mudar de ideia, tá vendo? A gente vai falando e a gente vai mudando de ideia, né? Mas foi meio mandrake, né? Mas foi meio mandrake. Então, quem achou que foi, beleza. Quem achou que não foi, também não vou discordar. Achei que foi meio, né? Sei lá. Já viu muito lance pior, que nada foi marcado, mas enfim. Olha aí. Ih, cara. Ih! Rapaz, agora tem que ver se o Irã acabou de fazer um gol. Vamos ver se o juiz vai validar. Os caras estão olhando pro bandeirinha ali. Ih, rapaz, que é isso, cara? Que loucura, mano. Eu tinha acabado, pô, há 5 minutos atrás. Eu falei, caramba, País de Gales chegou lá, mano. Contra-ataque aqui. Por isso que eu falei, cara. Por isso que eu falei. Falei, pô, tava falando que as seleções mais fracas do Mundial, né? Falei, pô, a Austrália. Tinha citado a Austrália, citei Costa Rica. Falei, o Irã eu quero assistir mais uma partida pra ver. Não tava impedido, não, hein? Não tá. Ih! E agora, hein? Pô, não sei não, hein, cara. Os caras vão traçar ali. Eu acho que não tava impedido, não. Mas o Irã chegou aí no contra-ataque. Roubou a bola ali no meio de campo. Contra-ataque rápido. Por isso que eu falei. Ó, estão revisando. Acho que vão acabar anulando, hein. Teve um impedimento no último lance, eu acho. Deixa eu só checar. Deixa eu só. Tô aguardando aqui, tá? A decisão de campo. Seleção perigosa. Não foi. Ele anulou. Tava impedido mesmo. Seleção perigosa, por isso que eu falo, pô, esperar pra ver, né? Mais um jogo, porque essa seleção do Irã, ela se defende muito e joga por uma bola, né? Chegou a marcar agora. Bem, enfim, vamos seguir. Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol de Portugal, se tornou aí o primeiro jogador a marcar gols em 5 edições de Copa, cara. Você vai falar o que de um cara desse, né? O cara é um animal, assim, o cara o Highlander é o guerreiro imortal, né? Cristiano Ronaldo, ele chamou,
ele, ele chamou a falta, né? Ele tomou a penalidade, foi lá e marcou. Cara, imagina a pressão, né? O goleiro até pulou pro lado certo, mas ele chutou muito forte e marcou o gol dele. O Gana chegou a empatar. E aí depois Portugal marcou mais dois. E no final do jogo, cara, assim, Gana marcou mais um. Tava 3-2 para Portugal. E aí, cara, nos acréscimos, cara, assim, nos últimos, sei lá, 10 segundos de jogo, o goleiro de Portugal quase entregou o ouro, cara. O gol... Pô, é uma loucura. Pra quem não viu esse lance, procure, mano. Olha, tava meio corpo impedido aqui o jogador do Irã. Procure, mano. O goleirão de Portugal, pelo amor de Deus, o Diogo Costa, ele foi sair jogando, tinha um jogador de Gana nas costas dele, mano. Ele pôs a bola no chão, o cara roubou, mano. E aí, por sorte do destino, né, na hora que ele roubou a bola, ele caiu no chão, se destrambelhou ali, se desequilibrou e não conseguiu chutar pra rede. Mas, cara, quase entregou o ouro, cara. Quase entregou o ouro no final da partida. Terminou por isso mesmo. Portugal consegue um bom resultado. Líder do seu grupo. Confirma o favoritismo. Sofreu, mas confirma o favoritismo. E Gana é uma boa seleção, cara. Boa seleção é aquela, né? Que eu falei. As seleções com menos tradição, elas estão acreditando. Elas estão começando a acreditar e a torcida tá dando o seu apoio, né? E eles estão indo para cima. Eles estão competindo, né? Isso que é bacana, cara. Isso que é legal. Tem algumas seleções que, se tem aqui, Austrália e Costa Rica sequer competiram, mas várias outras estão competindo. Isso é legal, tá bacana de ver. Tá rolando uma treta agora aqui no jogo, hein? Uma cobrança de falta, um empurra. Os caras estão num bate-boca, o juizão tá lá, mano. Mandando todo mundo ficar de boa. Todo mundo ficar na miúda. É... Pra finalizar, Brasil e Sérvia, né? Eu não vou falar muito de Brasil e Sérvia, porque eu acho que todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Primeiro tempo muito difícil, enjoado primeiro tempo, muito fraco. E o segundo tempo, assim... É o que a gente fala. As seleções com menos tradições, eles têm uma aplicação tática e em certos momentos do jogo acabam vacilando. E aí vale a seleção com mais tradição e com mais qualidade aproveitar essas oportunidades. Foi isso que o Brasil fez. 2 gols do Richarlison. Eu gostei muito da atuação do Rafinha. E mais do que do Rafinha, eu gostei muito da atuação do Casimiro, a atuação principalmente do Paquetá. Assim, as pessoas vão falar, você tá maluco? Né? Que você gostou do Paquetá? Cara, assim, a gente tem que ver não só o jogo com bola. A gente tem que ver o jogo sem bola também. Né? E a participação dentro de campo. Desafogo e tudo mais. O Paquetá, pra mim... Posso estar maluco, posso de fato estar maluco, mas o Paquetá para mim foi o melhor jogador dessa primeira partida, tá? Neymar saiu contundido, saiu com o tornozelo bastante inchado, a gente ainda não sabe se é grave ou se não é. Ele saiu andando, mancando, é importante dizer, ele saiu andando, sem muleta, né? Então o Tite falou sobre isso depois, disse que precisa ser avaliado, não está fora da Copa, eu acho que não está, inchou bem, isso é fato, a imagem indica isso, a foto indica isso, mas de repente fica fora do próximo jogo contra a Suíça e volta contra Camarões, enfim, pode até ficar fora de jogo contra Camarões e voltar numas oitavas de final. Eu acho que o Brasil já passou esse placar contra a Sérvia, um placar que ajudou muito, né, e por um resultado bastante expressivo. Eu acho que o Brasil praticamente encaminhou a sua classificação aí. O Neymar faz falta? É óbvio que faz. O Neymar faz falta. E para as pessoas que dizem que o Neymar não jogou muito. Não importa se o Neymar joga muito. O efeito Neymar, o efeito Messi, o efeito Cristiano Ronaldo, o efeito Mbappé é que esses caras, estando no mau dia, sempre tem uma dobra de marcação, cara. Sempre tem 2 marcadores, vai um para dar o bote, o outro para cobertura e deixa alguém livre. Deixa o Vinícius Júnior livre, no primeiro tempo especialmente deixou o Rafinha livre, no segundo tempo especialmente o Vinícius Júnior. Né, que até então, primeiro tempo, a galera que via, torcedor que é apaixonado maluco, via o primeiro tempo, deve ter ficado maluco com o Richarlison e com o Vinícius Júnior. Pô, os caras não estão jogando nada, precisa substituir. Acabou o primeiro tempo, falei, cara, eu espero que o Tite não mexa. Eu espero que o Tite não mexa porque os caras não tiveram oportunidade. A Sérvia estava marcando bem
E os caras não tiveram simplesmente, mas aí cabe aos caras, né, se mexer para receber a bola. Não, o Richarlison não tem que sair da área para receber a bola. Se ele tivesse saído da área, ele não teria feito os gols, né? E o Vinícius Júnior, ele foi ganhando espaço. É o que eu falei, no primeiro tempo o Rafinha teve muito espaço e no segundo tempo o Vinícius Júnior teve o espaço dele e ele aproveitou esse espaço com direito a uma baita de uma assistência com o segundo golaço do Richarlison. E por isso que eu falo, assim, às vezes o torcedor ele é muito emocionado, ele fica maluco, já pede a cabeça do jogador, mas tem que esperar, cara. Assim, o primeiro tempo ele costuma ser muito mais sem graça, né? Porque tá todo mundo fresco, tá todo mundo muito ligado, fisicamente tá todo mundo 100%. Dá um intervalo do primeiro pro segundo tempo, é aquele momento de distração, né? Pode ser o momento que o técnico dá mais instruções e os caras voltam mais ligados, como aconteceu com a Arábia Saudita, mas pode também ser aquele momento de dar aquela esfriada e você dar aquela baixada que permite o adversário te vencer, né? Foi isso que aconteceu. A Sérvia, eu acho que não agrediu, não teve um grande lance contra o Brasil se defendeu muito bem. Me assustou um pouquinho, assim, em certos momentos. Não ofereceu perigo, assim, no sentido de, o Alisson tem que fazer uma grande defesa. Mas alguns lançamentos na área eu não senti muita firmeza, tá? Na defesa do Brasil, ainda não. Tá? Me preocupa um pouco com seleções com mais qualidade. Mas, enfim, foi um bom jogo. Achei que o Brasil jogou muito bem, se comportou muito bem, soube aproveitar os espaços. E o Neymar, mesmo não jogando bem, ele chama sempre os adversários. Os adversários sempre saem para dar o bote nele. E isso permite que outros atletas tenham espaço. Permite que um Rafinha tenha mais espaço para partir pelo lado direito. O Vinícius Júnior tem mais espaço para partir pelo lado esquerdo. Até o Paquetá tem um pouquinho mais de espaço para avançar um pouco mais no campo ofensivo. Então esse é o efeito Neymar. Para quem acha que o Neymar não faz diferença, ele faz muita diferença. E ele mesmo estando num dia ruim, e eu não acho que ele estava num dia muito ruim. Eu acho que a Sérvia estava marcando bem, ele teve a participação dele, que foi abrir espaço para os companheiros. Então, assim, ele é um cara fundamental para a seleção brasileira. Eu sou da linha de comentaristas e torcedores que acha que o Neymar ele é fundamental na seleção brasileira. Eu acho que a seleção hoje, ela consegue jogar sem o Neymar, sim. Acho que a seleção hoje ela tem condições. Por isso que eu falei, se o Neymar não jogar mais a primeira fase, eu acho que a seleção tem condições de vencer os próximos dois adversários. Porque tem muita qualidade. Mas já não vai ter ninguém que vai receber uma dobra, entendeu? Não vai ter ninguém que vai, esse cara aqui precisa de uma atenção redobrada, né? Não vai ter esse cara. Mas até o final da Copa, se o Brasil quiser ganhar o caneco, levantar a taça, aí eu acho que precisa ter um cara como o Neymar. Porque ele é o cara que vai atrair, é o cara que pode conseguir cavar como conseguiu o Cristiano Ronaldo. Um cara que vai chamar a marcação, os caras vão entrar de forma dura e isso vai, o adversário vai tomar um cartão amarelo, vai cometer uma penalidade. Essa é a importância dos grandes jogadores, e essa, na minha opinião, é a importância do Neymar. Falei, vou repetir, acho que o Paquetá, para mim, foi o melhor da partida. Assim, falei, de novo, alguns vão achar que eu tô ficando maluco, mas a participação, a gente normalmente só olha o gol, né? O gol, a assistência. Eu acho que o Paquetá ele participou muito bem do jogo, especialmente assim no primeiro tempo. Eu acho que ficou mais evidente que não aconteceu muita coisa, né? A participação dele defensivamente e ofensivamente, com opção de passe, sempre se apresentando, sempre, né, não comprometendo. Então acho que foi muito importante nessa partida. É óbvio que pelos gols a gente vai dar um crédito, uma moral maior pro Richarlison, né? Que se não é um centroavante para fazer o gol, a partida termina empatada, né? E ele foi lá, teve a competência. Outros atletas tiveram oportunidades, né? O Rodrigo entrou, por exemplo, com uma fome de bola absurdo. O Rodrigo queria fazer o gol dele de qualquer jeito. Eu percebia isso na atitude dele dentro de campo, né? Mas a seleção já estava em modo de festa, né? Já começou a sair a galera, tava 2-0, tava cadenciando o jogo e você via que o Rodrigo ele tava numa outra frequência, né? Um cara que tava afim de jogar porque, né, tá querendo uma vaguinha de titular, né? É importante que ele entre dessa forma, bem ligado, né? O raio. É importante que ele entre assim porque ele pode ser o cara do desafogo em jogos difíceis, como ele foi pro Real Madrid em partidas decisivas da última Champions.
eu acho que ele pode ser decisivo nesse momento, porque ele sempre entra muito ligado, cara. Ele sempre entra com muita vontade de participar, de ir pra cima, de fazer o gol dele. Foi legal. Infelizmente o Brasil não tava, o resto da equipe já não tava na mesma sintonia. Se tivesse, poderia ter feito mais gols. Eu acho que tinha espaço para ter feito mais gols. Enfim, foi uma boa estreia. Acho que a seleção se portou muito bem. De novo, assim, tô falando. Pô, você falou de vários times que o jogo foi chato. E o primeiro tempo do Brasil você tá elogiando. Não, acho que foi chato também, cara. Achei que foi chato também, mas é aquele chato. É, é aquele chato. Assim, o chato ou o bacana, né? O interessante. Eu falei até aqui. Eu falei isso do próprio jogo da Bélgica contra o Canadá. A gente fala isso com base na expectativa que é gerada, né? Com base na expectativa que você gera em torno do jogo. Assim, pô, muita expectativa para ver as duas equipes e quando não sai gol, foi uma porcaria o jogo, né? Foi decepcionante o jogo. Pô, pela hype que foi criada, as duas melhores seleções do grupo, né? Brasil e Sérvia. Eu acho que o primeiro tempo foi decepcionante, mas é que eu falei, quando eu tava assistindo o jogo do Brasil, eu não tava preocupado com o placar, eu não tava preocupado com essas coisas, né? Que normalmente, pô, assim, vou falar a verdade, assim, quando é outra seleção, eu assisto pra curtir mesmo, assim, eu não fico, eu olho, obviamente, o aspecto tático e tudo mais, mas eu fico esperando mais pra ver como é que os caras vão se comportar em momentos difíceis, né? Como eles tendo oportunidade de gol, se eles vão ceder a pressão ou não. É esse tipo de coisa que eu olho, né? Porque aí eu falo, pô, meio chato, não saiu o gol, decepcionou. A seleção brasileira não, cara, eu olho de uma forma diferente. Eu olho o posicionamento de todo mundo, eu fico olhando onde não tá a bola, por exemplo. Às vezes os caras estão tocando passe, estão indo pro ataque, eu tô olhando a linha de meio de campo para trás para ver como é que os caras estão. E aí por isso que eu falei, pô, não foi tão decepcionante por causa disso. Porque foi, pô, eu tava avaliando o jogo tecnicamente dos outros jogadores. A gente vê, pô, tá passando agora Irã e Gales e Irã, cara. Assim, eu tô olhando para onde tá indo a bola, velho. Eu não tô olhando onde tá o zagueiro, onde é que tá o volante, o que o goleiro tá fazendo, se ele tá adiantado ou se não tá. Eu não tô. No Brasil eu olho. No Brasil eu olho. Até na seleção argentina olhei um pouco mais, mas você acaba olhando mais a bola, né? Você acaba olhando outras. Pô, jogo da Argentina, de fato, eu olhei mais a formação tática da Arábia Saudita. Porque, cara, chamou muita atenção, né? Não tinha como não ver. Mas chamou muita atenção. O jogo da Alemanha, por exemplo, como os caras trocavam passe, sempre um dando opção. Você acaba olhando uma seleção ou outra, mas no geral você acaba olhando, pô, vai acompanhando a bola, né? E aí você fica, pô, não vai sair gol, pô, o cara teve chance e não fez. E aí você fala, pô, foi decepcionante, né? Mas enfim, acho que foi um bom jogo. De uma forma geral, para quem esperava muitos gols e o Brasil abrindo o placar cedo, dá para dizer que foi decepcionante, mas de uma seleção sérvia que também entrou muito ligada no jogo. O segundo tempo começa, né? Começa a sentir um pouco mais. E aí começa a perder ritmo, começa a dar espaço e o Brasil aproveitou muito bem. Richarlison, grande jogo, grande participação, com direito a golaço de vôlei, tá entre os gols mais bonitos da Copa já. O passe do Vinícius Júnior de 3 dedos, cara, assim, o gol é uma pintura, é simplesmente isso. Um passe de 3 dedos do Vinícius Júnior, o Richarlison ele mata, né? Assim, eu acho que ele perde a bola, ele tenta matar a bola, só que não ficou do jeito que ele queria. E aí ele dá um giro, mano, ele dá um voleio, faz um golaço, cara. Golaço, uma pintura, deve entrar no hall aí dos gols mais bonitos da Copa, tá? E é isso, gente. Vou finalizar. Falei que não ia falar tanto, mas não tem como, né? Seleção brasileira, quase meia hora, 30 minutos de País de Gales e Irã. O jogo tá morno, hein? O jogo tá bem morno, mas eu tô sentindo que o Irã tá com um pouquinho mais de vontade que o País de Gales, até este momento, né? País de Gales tem a bola e tal, mas quando o Irã dá uma espetada, eu sinto mais firmeza no ataque do Irã do que do ataque de Gales, né? E é aquele jogo de ataque contra a defesa, né? Cara, os Gales pegam uma defesa bem postada, tenta avançar, não consegue, deixa espaço e no contra-ataque o Irã ele, né, costuma ser um pouquinho mais perigoso. Tem sido essa tônica do jogo. Enfim, amanhã a gente vai voltar a falar um pouco mais dos jogos da rodada, do dia.
E por hoje eu finalizo. Finalizando, valeu demais. Espero que vocês tenham curtido muito o dia de seleção brasileira. A gente vai aguardar os próximos jogos. Eu acho que, cara, a classificação da seleção tá muito bem encaminhada. Qualquer notícia sobre Neymar, sobre a condição do Neymar, a gente volta, a gente também especula um pouco mais sobre isso, tá certo? Gente, encerro por hoje. Valeu demais. Forte abraço a todos. Mais um grande desejo a todos aí, mais um grande dia de Copa. E por hoje é só. Tchau.